Olá, muito bom dia. Que bom estar aqui ao vivo com vocês que estão acompanhando a Rádio Melodia aí pelas rádios, né, pelas ondas da rádio e também pelo Facebook da Rádio Melodia e pelo Instagram e pelo meu Instagram, Alda Gama. Eu sou naturopata e iridóloga, sempre estou aqui na Rádio Melodia falando de saúde, né, na maioria das vezes, já vim aqui falar de outros assuntos também. E hoje eu vou falar de saúde, porém numa perspectiva sobre em busca do sentido da vida. Nós temos a liberdade humana, né, essa liberdade que é nossa, de ter a capacidade de escolha sobre qual atitude tomar a uma dada circunstância. Quem disse essa frase foi Viktor Frankl, né, um doutor, um médico e psicanalista, que ele esteve nos campos de concentração ali, ele era judeu, ele nasceu na Áustria, mas era judeu, e ele escreveu este livro Em Busca de Sentido, depois que ele saiu dos campos de concentração. E lendo esse livro eu tirei algumas reflexões para minha vida e quero passar aqui para vocês também, até porque ele fala muito de saúde, tanto na perspectiva física como também na mental, na nossa também, nosso psicológico, né? Como nós lidamos com determinadas situações. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele estava completamente privado da sua liberdade, né? Além de não ser uma prisão comum, como a maioria que nós temos hoje. É claro, nós temos prisões também pelo mundo afora aí, né, desumanas. Mas era um campo de concentração, onde as pessoas estavam sendo levadas ali para sofrer horrores, né, que felizmente o ser humano consegue fazer um com o outro quando está fora dos propósitos de Deus, quando está com ódio, né, no caso ali a Hitler, né, com ódio dos judeus, planejou tudo isso e fez, né, o que aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial. E Viktor Frankl, ele era um jovem recém-casado, ele tinha ali 3 meses de casado, e ele foi pego, né, com toda a sua família, foram levados para o campo lá de concentração, alguns foram exterminados e ele ficou ali para trabalhar, né, naquele campo, porque eles escolhiam, né, os que estavam mais fortinhos para trabalhar. E ele guardou durante um tempo, isso ele conta nesse livro, Em Busca de Sentido. Ele conta ali, faz uma autobiografia, né, dessa época que ele passou lá. Ele levou dentro da sua bolsa, depois quando ele viu que não podia mais carregar a bolsa dentro do seu casaco, uma tese de doutorado que ele estava fazendo sobre a força, né, a resiliência que a pessoa tem. E ele guardava aquilo, ele queria muito, que depois que acabasse tudo aquilo, ele achava que ia ser mais rápido, né? Ele queria mostrar para o mundo aquele estudo. Mas logo nos primeiros dias ele não conseguiu, né, guardar estes papéis, esses manuscritos, e perdeu ali. Mas ele já estava trabalhando na mente dele sobre o sentido da vida, né? O que faz sentido? Porque algumas pessoas enfrentam as dificuldades de uma maneira tão forte que conseguem passar pela dificuldade e ainda dar testemunho, ainda dar glória a Deus, ainda ajudar o próximo, e outros se desesperam, né? Ele estava procurando entender isso de uma perspectiva médica, né? Fazendo ali uma análise, uma psicanálise, né, da mente humana. E ele perdeu esse manuscrito, mas ele teve a experiência mais dolorosa e também mais gratificante, digamos assim. E hoje nós temos, né, muitas obras dele que ajudam muito a entender o ser humano. E Franklin, né, conta a história, e ele também tem até reportagens dele ainda aí no YouTube, se você quiser assistir. Ele, né, porque ele é da década ali né, ele viveu isso na década de 40, 50, né? Então já tinha televisão, anos 60, eu acho que ele deu reportagens, e tem no YouTube ele falando, né, ele mesmo. E os livros também que ele deixou.
E ele queria entender e desenvolveu a logoterapia, que é a terapia por meio dos sentidos, de você dar sentido às coisas. E o que ele mais defendia é que você tem que ter uma liberdade com responsabilidade. A gente tem uma liberdade, que mesmo a gente estando preso, a gente tem como exercer, né, essa liberdade, mas sempre com responsabilidade. Você tem direito e tem poder sobre sua escolha, como você vai encarar as coisas, né? Ele estava no campo de concentração, assim como tantas milhares de outros judeus, né? Homens e mulheres ali presos, trabalhando, serviço forçado, não tinham uma alimentação adequada, né? Tinha uma sopa rala. Passava, ele conta lá em detalhes nesse livro, as doenças que eles tinham, as pragas que tinham lá dentro, de piolho, de percevejo, de tantas coisas, né, que acometiam eles ali. E frio, muito frio. Eles estavam na Alemanha, né? Muito frio. Na Polônia também, acho que ele passou pela Polônia. Muito frio, aquele gelo, e eles praticamente sem roupas, com um sapato assim nos farrapos, quando tinha sapato. E ele, no seu livro, ele descreve como o ser humano pode passar por isso tudo e ainda sobreviver, e ainda ter forças para lutar pela vida. Porque muitos ali não pararam, né? Não lutaram pela vida. Simplesmente eles iam ali para a cerca elétrica, colocavam suas mãos ali e eram mortos, né? Porque eletrocutados. Outros faziam coisas erradas de propósito para os guardas atirarem, porque não tinha sentido, né, na vida. E ele falou como, né? Como descrever isso. Porque uns têm força de vontade e outros não. Eu me lembro de ter visitado algumas pessoas em hospitais, alguns parentes, outros amigos, né, que estavam hospitalizados. Alguns você sai com aquela tristeza, né, de ver a pessoa naquele sofrimento e tal. E outra você sai até com vergonha, confortado, porque a pessoa não tem nada de mal para falar. Ela é agradecida, mesmo estando num leito ali de dor. E aí, ele vai fazendo uma análise dessa liberdade que a pessoa tem de escolher. Mesmo se está passando fome, se está doente, se está com frio, se está com muito calor. Né? Hoje em dia, a gente reclama tanto aqui no Brasil, né? Que ainda mais a gente está no verão. A gente fala, ai, que calorão, nossa, eu não aguento. A gente vê falar isso muitas vezes, né? Quando tá no frio, mesma coisa. Que frio. Quando tá na chuva, que chuva. Inclusive, tem um hino do cantor cristão que diz assim: sabeis falar de tudo, do frio e do calor. Ó, bem melhor seria falar do Salvador. Esse hino eu gosto muito dele. E é bem direto, né? Nós devemos ter um coração grato. E esse coração grato, ele vai gerar um sentido, né? Vai gerar um sentido pela vida, né? Uma das coisas é a gratidão. Eu trouxe aqui um exemplo bíblico, 2 exemplos bíblicos. Nós estamos falando com as mulheres da Igreja Batista Centenário, todos os dias, sobre Noemi e Ruth, né? Todos os dias, durante 28 dias, nós estamos fazendo devocional. Mas você também, mesmo que não é lá da Centenário, pode ter acesso através do YouTube. Você vai lá no meu canal, Alda Gama, e todos os dias eu estou postando lá, tanto, né, eu lendo o devocional, como escrito também. E você pode acompanhar esses devocionais que tem sido uma bênção na minha vida e eu creio que na vida daquelas mulheres também. Mas eu estou falando para as mulheres, mas os homens também podem acompanhar, porque a palavra de Deus, né, é para todos e é ela que nós estamos estudando. E o nome do projeto, digamos assim, é Orando a Palavra com Ruth. Então, nós fazemos a devocional sobre aquele versículo específico, ou os versículos, e depois, no final, a gente ora a palavra. Ora, né, com nossas palavras, mas também orando a palavra de Deus. Lá eu coloco versículos para a gente orar, para a gente repetir aqueles versículos. Quando a gente repete os versículos, a gente também está trazendo para nós, né, orando aquele versículo, se apropriando dele. Gostaria de dizer que eu estou muito contente com as pessoas que estão aí no Instagram acompanhando. Sejam todos bem-vindos, nem vou citar o nome, porque é bastante gente que está aqui. Também no Instagram da Melodia, no Facebook da Melodia FM e
Logo, logo esse vídeo também vai estar no YouTube. Então, o Viktor Frankl, ele era um judeu, temente a Deus, inclusive estudante também da Bíblia. E eu peguei alguns valores que ele colocou ali e algumas questões que ele colocou. Antes de falar dos valores, falar das questões que ele colocou ali sobre como as pessoas reagiam, né, a determinada situação. Essa liberdade que a pessoa tem de reação. Né? Alguém pisou no meu pé. Minha reação automática é o quê? Dar um grito. Ai! E aí depois você vai ficar reclamando. Você pisou no meu pé, foi de propósito, eu vi que você viu. E você vai ficar naquela birra e falar, tudo bem, né? Pisou, foi sem querer, tchau. Então, cada um vai ter uma reação diferente. E Noemi, ali nos primeiros capítulos, do primeiro capítulo, aliás, ela sofre uma perda muito grande. Ela perdeu o marido e seus 2 filhos. Seus filhos homens, né? Que era uma honra ter filhos homens naquela época, né? Um privilégio ter filhos homens. Ela perdeu. E foi uma dor muito grande. Eu imagino como foi essa dor. Eu também perdi o meu pai há 4 anos. E até hoje eu sinto aquela dor. No primeiro ano, segundo ano, até a gente fala que é aquele luto, né? Aquela fase do primeiro luto que eu senti. E agora a gente sente aquela saudade, de vez em quando dá vontade de chorar, de vez em quando dá um aperto no coração. Porque a gente nunca mais vai ver nessa terra, né? Graças a Deus, meu pai era um salvo, um crente no Senhor Jesus. Vou ver no céu, brevemente, né? Que a volta de Cristo está aí. Mas aqui na terra a gente sabe que não vou ver mais, né? Então dá aquela tristeza. E Ruth perdeu logo, foi os filhos e o esposo. Foi uma dor muito grande. O que eu vou falar aqui, eu não estou querendo tirar o mérito da dor, né? Ela realmente sentiu essa dor. Ela era mãe, ela era esposa, ela sentiu esse pesar. Mas Noemi, quando ela decidiu voltar para a terra dela, que ela ficou sabendo que as coisas lá já estavam melhores, que em Belém já estava tendo alimentação, né? Ela voltou. Foi acompanhada por Ruth, né? Vocês sabem da história, acho que a maioria aí, que tinham 2 noras, e Ruth acompanhou Noemi, falou que não largava ela de jeito nenhum. E as duas, quando chegaram ali no povoado, né, de Belém, a Bíblia diz assim, ó, inclusive foi o tema da devocional de hoje. No versículo 18 do capítulo 1, fala assim: ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E aí a gente conclui que eles estavam com misto de sentimentos. Felizes, porque estava vendo ali a sua parente, né, alguns eram vizinhos, não sei, assim, a ligação de todos, mas eram chegados. E eles foram todos ver, elas duas, receber. Às vezes também questionando, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone para avisar, meu esposo morreu por isso, não tinha aquele contato, né? Não sabiam se tinham ficado doentes, se tinham sido mortos por alguém. Enfim, eles não sabiam. E foram cumprimentar e com certeza queriam perguntar. E ela falou muito duramente, ela falou assim, olha, não me chame de Noemi, porque Noemi significa agradável. É essa palavra, o significado de Noemi, agradável. Ela falou, me chame de Mara, porque eu estou profundamente amarga. Eu perdi meu filho e meu esposo. Tipo assim, ó, não fala comigo porque eu não tô bem. E realmente ela não estava bem. Mas o que eu quero ressaltar, essa foi a reação dela. Mas nós temos outro personagem bíblico que vocês conhecem muito bem, que é Jó. Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos. E a esposa de Jó falou assim, abandona esse Deus, né? Despreze esse Deus e morre, porque você tá fazendo uma besteira aí de tá falando o nome de Deus. E mesmo assim, ele ouviu isso da esposa, a dor de ter perdido 10 filhos, a dor também de ter perdido as riquezas, né? Ele era um homem muito rico, perdeu tudo. Ainda estava doente. Ele falou assim pra mulher, você fala como uma louca, né? Como eu posso desprezar o meu Deus? Então, ele teve uma reação diferente. A gente deve pensar muito nisso, né? Na reação que a gente tem, porque a gente tem essa liberdade. Estando preso, como Viktor Frankl estavam ali no campo de concentração,
ou estando livre, a gente tem o poder da reação. Aqui pela rádio eu vou chamar o apoio cultural e já a gente continua falando desse tema. Se você tem alguma coisa para dizer, alguma pergunta ou mesmo algum comentário, pode fazer lá no Facebook da Rádio Melodia FM, no Instagram, né, da Rádio Melodia ou no meu Instagram, Alda Gama, tá bom? Já a gente volta. O Espaço Mulher volta já. Eu estou super bem, só bebi pra brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Olá, estamos de volta aqui no programa Espaço Mulher, este programa que é uma bênção na minha vida e uma bênção também na vida de várias mulheres. Um programa, gente, com 27 anos de história, é o programa, né? E Rose é uma bênção aqui, dá essa oportunidade pra gente vir aqui, né, falar de saúde, né? Eu que sou naturopata, iridóloga, e para falar de várias coisas, né? Já vim aqui para vários temas. Mas hoje o tema que Deus colocou no meu coração para trazer é sobre o sentido da vida. Essa semana, algumas notícias ruins, né, chegaram até mim. Algumas pessoas conhecidas, outras não. Uma mulher, né, amiga da minha amiga, tirou a própria vida. É uma pessoa muito bem estabelecida financeiramente, na sociedade, sabe? Mas não aguentou a pressão, o sofrimento, a tristeza, tirou a própria vida. Um menino de 14 anos, né? Um adolescente de 14 anos, também tirou a própria vida aqui de Planalto, né? Foi atendido aqui em Vitória da Conquista, ele participando daquelas brincadeiras de mau gosto da internet, que eles fazem aqueles desafios, né? E ele aceitou o desafio, injetou um líquido que ele mesmo preparou com borboleta e água, injetou na corrente sanguínea e veio a óbito. E outras pessoas que a gente viu falar que morreu assim de forma trágica, mas atentando, né, contra a própria vida. E é muito triste. E outros vivem perambulando aí na nossa frente, às vezes na nossa igreja,
na rua por onde a gente passa, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, andam perambulando sem sentido, vivendo no automático, sem buscar um sentido para a vida. E logo de antemão eu digo que o principal sentido da vida é o Senhor Jesus Cristo, porque tudo passa. Quem é mãe, que tem seus filhos pequenininhos, vive muito ocupada, né? E é bom essa ocupação, né? A gente cuida, a gente cozinha, lava, passa, leva na escola, busca. Aí depois chegam na fase das minhas, que não tem mais escola, que eu não levo e busco mais, uma já está estudando fora. E aí começa, né, a coisa não fazer sentido. Outras são solteiras, né? Aquela esperança de casar, alguma coisa, passa dessa fase. Aí, não vou casar mais não vou fazer nada mais não. E começa ali a perder o sentido. Outros estão no mesmo trabalho há tantos anos, né? Isso é bom e ruim. Porque vão fazendo as coisas na automática, aquilo lá não tem mais prazer na vida. Então, quando existe um prazer antes desses todos, que é o prazer de servir Cristo Jesus, como diz Paulo, o prazer de estar preso ao Evangelho. Ele falava, eu sou preso em cadeias, né? Eu sou preso. Eu me prendi no Evangelho. E aí tudo faz sentido. E hoje nós estamos falando aqui também de um autor, Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração, na época, né, que quiseram exterminar os judeus da terra. E ele passou por uma experiência ali muito dolorosa, que eu acho que nenhum de nós chegou nem nos pés do que ele passou, não é verdade? Muito dolorosa mesmo. Mas ele tirou lições preciosas. Ele era médico, psicanalista e desenvolveu a logoterapia, que é a terapia através dos sentidos. E na naturopatia, né? Eu sou naturopata. Na naturopatia, a gente busca tratar o indivíduo, né, como um todo, mesmo que chegue com uma queixa de uma dor, de um desconforto, né, de uma doença grave ou não, mas a gente vai tratar ali do sentido como um todo, né? A gente vai tratar tanto da mente, como do emocional e do físico. Porque resolvendo todos esses pontos é que vai caminhar para a cura completa. Porque às vezes conserta uma coisa aqui física, mas na mente não está consertado, né? E volta tudo de novo. E muitas doenças, né, são causadas por esse não resolvimento aí na mente, né, no seu ser, no entender, né, o que está acontecendo. Por isso é importante tratar sempre a causa. E no bloco anterior eu estava falando de 2 personagens bíblicos que as circunstâncias eram muito difíceis, muito complicadas. Mas um agiu de uma determinada maneira e o outro de outra. O primeiro personagem que eu citei aqui foi Noemi, uma mulher temente a Deus. Ela era tão temente a Deus e dava tanto testemunho que a sua nora, quando ela quis se despedir, falou, fica aí, Ruth, olha, não me acompanha não, porque eu tô velha, não posso te dar mais filhos para você casar, fica aí na sua terra. E o que foi que Ruth respondeu? O seu povo será o seu povo, o seu Deus será o meu Deus. E Ruth, gente, estava acostumada com muitos deuses. O povo moabita era um povo idólatra, mau, perverso. Eles sacrificavam os próprios filhos para um deus chamado Quemos. Tinha lá o altar e eles sacrificavam os próprios filhos. E outras pessoas também tinham sacrifício humano. Para você entender o grau de crueldade dos moabitas. Além de ser um povo muito promíscuo, e eles tinham como objetivo acabar com Israel, né? Acabar com o povo judeu. Então, o que as mulheres faziam? Seduziam os homens judeus e faziam eles cometer imoralidade sexual. Claro que depende dos dois, né? Mas os homens acabavam caindo. E assim eles riam da cara dos judeus. Então, era um povo ruim. Mas Ruth casou com o filho de Noemi, né? Um deles. E ela entendeu que existia um Deus dos deuses. Existia um Senhor dos senhores. E aí, quando foi para ela despedir, ela falou, não, Noemi, minha sogra, vou cuidar de você. E o seu Deus será o meu Deus. Então, Noemi, ela dava testemunho de sua fé, mesmo vivendo tantos anos no meio daquele povo ruim,
daquele jeito. Mas, nessa hora da chegada em Belém, Noemi fraquejou, como nós também fraquejamos, né, tantas vezes na vida. Ela chegou, acho que ela viu, assim, geralmente as cidades antigas, né, tinham os portões da cidade. Até hoje, né, de vez em quando tem aqueles monumentos, assim, bem-vindos a algum lugar, né. E ela chegou ali, gente, ela lembrou da saída com os filhinhos pequenos. O marido, talvez forte e saudável, ele estava indo em busca de alimento, de trabalho, né? Porque em Belém estava com uma seca muito grande. E ele saiu em busca disso e ela lembrou com certeza daquela cena, ela saindo com os filhos pequenininhos e agora volta sem nenhum, né? Voltou com as mãos vazias, como ela disse. E ela falou, não me chame mais de Noemi, porque Noemi o significado era agradável. Ela falou, me chame de Mara, porque eu estou amarga, triste, profundamente amarga e triste. E eu comparei, eu não sei se eu posso, mas eu fiz essa comparação de Noemi com Jó, né? Tomei essa liberdade de fazer essa comparação um com o outro. Jó também passou por uma situação muito difícil. Ele perdeu 10 filhos, todos os 10 filhos, ficou sem nenhum filho. E ele perdeu toda a sua riqueza, seu gado, seu ouro, tudo. No final, o diabo ainda tocou na carne dele, ele ficou muito doente, sem conseguir, né, se alimentar direito e ali com muitas feridas. E a Bíblia fala que o único amigo dele era um caco, onde ele coçava suas feridas. E a mulher dele falou assim, abandona esse Deus e morre, porque você não merece nem viver do jeito que você tá, é melhor morrer. E ele falou assim com ela, você fala como uma louca. E o que a gente pode tirar de lição nisso, né? Hoje foi o texto que eu usei para a devocional de hoje, lá que eu coloquei no grupo das mulheres da Centenário, mas você pode também acompanhar pelo YouTube. E lá eu coloquei esses seguintes versículos que está em Jó. Esse está em Jó 2:10. Aceitamos o bem dado por Deus, mas não o mal? Por que Jó respondeu assim? Essa foi a reação de Jó. A reação de Noemi foi falar, não me chame de agradável. Não me chame pelo meu nome, que significa agradável. Me chame de amarga. Essa foi a reação de Noemi. E já a reação de Jó foi, aceitamos o bem dado por Deus e não vamos aceitar o mal. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia o que Deus significava na vida dele. Deus é soberano. Se ele quiser me matar, ele vai me matar. Olha que perspectiva diferente. E é maravilhoso ver isso. É maravilhoso aprender com essa reação de cada um. E aí, continuando, eu também coloquei lá esse versículo. Tu me fizeste passar muitas e duras tribulações. Né? Isso aí é o salmista falando. Me fizeste passar por duras tribulações. Restaurarás a minha vida das profundezas da terra. De novo me farás subir. Então, essa também era ali a reação, né, do salmista em vista ali do seu sofrimento. E o que Viktor Frankl, né, que ele foi aí um desenvolvedor da logoterapia, que é a terapia através dos sentidos, você dá sentido para a sua vida. O que ele concluiu? Que nós temos que produzir valores internos tão fortes, tão fixados, que quando a gente tem um sofrimento desse, um baque desse, a gente vai reagir com sabedoria e sem zombar de Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Claro que a tristeza vem, o sofrimento vem, mas eu estou falando de reação. Então, quando a gente tem valores ali intrínsecos, né, na nossa alma, a gente vai reagir de uma maneira que vai louvar a Deus e que vai mostrar a todo mundo o Deus que você serve. Noemi
fraquejou. Ela falou, para de me chamar de Noemi, me chama de Mara. Já Jó falou, fala como uma doida, mulher. Sai pra lá, porque eu sei em quem tenho crido e o Deus que eu creio, ele pode fazer isso comigo tranquilamente, porque eu não mereço, né? Não mereço nada. Ele tinha os valores, né? Noemi também tinha, mas nesse momento ela fraquejou. E também o Viktor Frankl, ele fala de 3 posicionamentos que a gente deve ter na vida para a gente saber reagir com sabedoria quando passamos por uma dificuldade. Trabalhar por uma causa. Trabalhar por uma causa. Não estou falando de qualquer trabalho, não estou falando do seu trabalho em si. Simples. Se você é uma faxineira, se você é uma enfermeira, dentista, qualquer profissão aí que você pensar agora, né? Jornalista. Você tem um trabalho, isso é um trabalho, né? Que você escolheu e te dá um recurso financeiro para você viver. Mas, antes deste trabalho, tem que ter outro trabalho, que essa é a causa. Eu já ouvi muito falar, e eu concordo plenamente, que o nosso trabalho, nossa profissão, deve ser um instrumento, nem essa palavra, eu esqueci a palavra que eu escuto usar, que eu costumo usar, mas é um instrumento para as pessoas ouvirem de Cristo, para as pessoas saberem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e pode ser o Senhor da vida delas também. É só um disfarce, eu ia falar assim, é só um disfarce, sua profissão é um disfarce, você lá no seu trabalho é 007, mas logo também você diz a quem você veio, né? As pessoas vão reparar se você está lá por uma causa. Se você é uma enfermeira, trabalhe com excelência, servindo a pessoa de fato. Muito além do que você vai receber de salário, você servir. Se você é uma faxineira, muito além do trabalho. Você servir, você limpar aquela casa com amor, que a pessoa sinta algo diferente naquela limpeza. Se você é uma médica, a mesma coisa. Se você é uma fotógrafa, a mesma coisa. O seu olhar tem que ser outro. Tem que ser de amor ao Senhor, e esse amor vai transbordar para a pessoa, porque você não vai estar fazendo só pela sua profissão, só pelo seu dinheiro. Não, você vai estar fazendo aquilo porque você serve em primeiro lugar a Deus. Então, Viktor Frankl, ele fala isso, trabalhe por uma causa, isso te dá sentido para a vida. E mesmo se você é uma dona de casa, se você serve no seu lar, né, através ali dos cuidados que você tem com seu filho, com sua casa, com seu esposo, com todo mundo, ou se você é solteira, né, que você trabalha na sua casa, servindo ali seus pais, tudo com amor. E outra ponto que ele fala, outro valor que ele fala, é você amar alguém. Você amar alguém te dá sentido na vida. Inclusive, Franklin, ele era recém-casado, ele tinha 3 meses de casado quando ele foi para os campos de concentração. E ele sempre lembrava da esposa. Ele fala isso várias vezes. Ele não sabia se ela estava viva, se ela tinha sobrevivido ou não. Mas ele estava sempre olhando para a esposa. E ele falava com ela. Você é bela, eu te amo, eu vou voltar, nós vamos... Fazia planos, mesmo sem a esposa estar lá. Ele amava a esposa. E o outro aspecto que ele fala, né, é transcender o sofrimento. E como ele transcendeu o sofrimento, né? Ele caminhava horas no gelo, junto com as outras pessoas, né? Junto com os outros homens, para ir para a ferrovia, ou era para a estrada, para construir a estrada, se construir ferrovia, né? Ali, praticamente sem comer, no frio, os pés sangrando, o corpo magríssimo, né? Magro demais. E ele passou por aquele sofrimento ali. Então, assim, ele transcendeu o sofrimento e a gente tem como transcender o sofrimento. Eu falo que eu nunca sofri, né? Deus me poupou até hoje de sofrimento, mas eu vejo tantas pessoas que sofrem com doenças, sofrem com problemas sérios, mas aquilo não diz quem ela é. O sofrimento dela não diz quem ela é. O sofrimento dela faz ela testemunhar da fé em Cristo Jesus. E também ele fala de 3 aspectos
sobre disposição, dignidade e coragem, que a gente vai abordar no próximo bloco, assim que o apoio cultural terminar. Então vamos receber agora com alegria o nosso apoio cultural. O Espaço Mulher volta já! Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Olá, estamos de volta aqui na Rádio Melodia FM, essa rádio que toca o coração. Uma rádio que tem abençoado a vida aí de... nos 27 anos, com certeza, milhares de pessoas, viu? Antes, só pelas rádios mesmo aqui, né? Pelas ondas da rádio, mas agora com a internet, qualquer lugar do mundo pode ouvir a Rádio Melodia. Inclusive, eu tô aqui pelo meu Instagram. Tem muita gente lá de Portugal. Adriana, que é de Londres. Também já passou por aqui, não sei se ainda tá, Manuel, que é de Caetanos. Enfim, todo lugar. E com certeza no Facebook da Rádio Melodia tem gente do mundo inteiro, do Brasil todo, e pelo Instagram também. É bom, né, essa internet, gente? A internet veio para nos ajudar muito. É claro que pode ser usado para o mal e para o bem, né, a internet, mas nós que somos de Cristo, nós usamos para o bem. Nós usamos para falar do amor de Cristo, para rir um pouco às vezes, né? Mas a gente tem que usar cada dia mais para falar de Cristo, porque a volta dele está próxima. E as pessoas precisam de consolo, inclusive nas nossas igrejas, de consolo, e precisam dar esse sentido para a vida que, por algum motivo, acaba se perdendo, acaba esquecendo, né? No decorrer do percurso. Vamos voltar ao primeiro amor. Vocês lembram desse versículo? Volta, acho que vem em Apocalipse, né? Falando para uma das igrejas. Volte ao primeiro amor. Quando se perde esse primeiro amor, que é quando a gente aceita Cristo, aquela euforia toda e fala para todo mundo, mas depois você vai acostumando ali com a convivência da igreja, com a liturgia, vai trabalhando ali, convivendo com as pessoas, né, tomando raiva de uns por causa de problema e fazendo confusão com o outro, ou tendo comunhão, enfim, é muita coisa que acontece, né, no nosso dia a dia. E aí acaba esquecendo o primeiro amor, gente, mas bora voltar, tá, pro sentido, que é justamente o amor em Cristo. E esse amor em Cristo vai gerar um amor, né, pra gente mesmo, em nós mesmos. Nós temos que nos amar. O que a Bíblia fala no mandamento, no segundo mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro, né? E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar alguém se eu não consigo me amar, né?
se eu não consigo me aceitar, se eu não consigo corrigir também, porque eu sei que eu preciso corrigir. Então, eu tenho que me amar. Amar a mim mesmo para amar e ajudar as outras pessoas. E Viktor Frankl, ele fala nesse aspecto que você trabalhe por uma causa. Gente, aqui em Conquista tem cada causa linda, né? Tem a Casa do Amor, que é um amor de causa, né? Que ajuda ali as pessoas hospitalizadas. Tem albergues, tem pessoas que ajudam ali os moradores de rua. Tem o PEP, que é um projeto maravilhoso da nossa igreja, que cuida de crianças ali no povoado do Bem Querer, ajudando as crianças pré-escolares a já conhecer o Senhor Jesus e levar para as casas dela. Tem o projeto Pintando a Alegria no Sertão, que é um projeto também muito lindo, que entrega filtros de barro nas casas e fala do amor de Cristo, fala da água viva, né? Entrega o filtro, mas fala da água viva, né? Um projeto daqui do Sertão. Enfim, tem muita coisa que a gente pode ser útil, então engaje em alguma coisa. E sobre engajar, eu estou fazendo todos os dias uma devocional com as mulheres da nossa igreja, mas está disponível pelo YouTube, tá? Procura lá no meu canal Alda Gama e tem lá as devocionais. São 28 dias orando a palavra com Ruth e hoje nós estamos no 5º dia. E vamos aí 28 dias orando a palavra com Ruth e depois a gente passa para outra, né? Que a gente tem que orar o ano inteiro a palavra de Deus. E continuando aqui falando sobre essa perspectiva de buscar o sentido da vida, nós temos que ter disposição. Quando a gente tem um porquê, a gente vai ter disposição. Muitas vezes a gente perde a disposição, o ânimo, aí não quer mais ir na igreja, não quer mais servir. O trabalho que você trabalha aí, né, na sua profissão, você faz porque tem que fazer, porque tem que ir, vou acordar cedo, tem que levar marmita, vou ter que encarar ali fulano de tal, que eu não tô mais gostando, né? Não tô tendo mais uma convivência boa. Vai ser só um trabalho. Agora, se for um ministério significa o quê? Serviço. Se for um serviço de evangelização, de falar de Jesus, de demonstrar quem Jesus é na sua vida, muda o sentido. O seu ânimo vai ser outro, né? Sua disposição vai ser outro. E ele fala também de dignidade. Dignidade, você vai lembrar o quê? Caráter. O caráter é você embutir o caráter de Cristo em você. O amor que você tem por Cristo vai fazer você cumprir os propósitos de Cristo, né? As ordenanças, gente, a gente tem que ler a Bíblia, aprender da palavra de Deus. Ontem eu estava lendo, meditando no livro de Tiago. Gente, já me veio ali muitas ideias e muitas coisas, né, que eu quero realizar esse ano. E com grupo, né? Então a gente leva o grupo também a participar. Ontem eu estava lendo aquela parte lá que diz que a fé sem as obras é morta. Para a gente ser salvo, a gente precisa ter fé em Jesus Cristo. E para a gente demonstrar essa salvação, a gente precisa praticar as obras. Não que as obras vá nos levar ao céu, que isso fique bem claro. Porque o ladrão na cruz, ele não teve tempo de fazer obras, ele só teve tempo de ter fé e aceitar Jesus como Salvador e estar lá com o Senhor até hoje. Né? E muitas pessoas aceitam Jesus no seu leito de morte. Mas enquanto estamos aqui na terra, né, que ainda não partimos para a glória, nós temos que servir e demonstrar essa fé através das obras, através do serviço. Isso lendo Tiago ontem. Então, cada dia a gente vai lendo, a gente vai colocando propósito e sentido. Se a gente deixa de ler a Bíblia, que é o primordial na vida do crente para ser edificado, aí fica difícil a situação e realmente vai perdendo o sentido das coisas, né? Quando a gente só abre a Bíblia, eu já passei por fases assim na minha vida, né? Eu sou privilegiada de ter crescido num lar cristão. Então, já quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Fui criada em EBD, na igreja o tempo todo, fazendo várias coisas. E eu já tive fase na minha vida que eu só lia a Bíblia na igreja. O pastor mandava abrir, né? Na hora da mensagem, eu abria. Né? Uma vergonha. Então, quando a gente medita nela, medita na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o salmista, a gente vai ter outra visão da vida. Vai ter outro sentido da vida. Outro sentido. Se você está passando por um momento de depressão, angústia, tristeza,
busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Continuando aqui, aqui fala que, né, na bibliografia de Franklin, ele fala que encontrou sentido ajudando os prisioneiros a encontrar sentido. Ele, que já era estudante, né, de psicanálise, era médico, ele encontrou o sentido ajudando as outras pessoas a ter sentido. Então, ele não ia só lá ajudar aquela pessoa que depois ele foi chamado, né, para ajudar ali na enfermaria com os doentes. E ele dava-lhe aquele metade do comprimidinho, porque não podia dar o inteiro para uma pessoa, que era muita gente doente, não tinha remédio. Ele dava, mas ele contava uma história, ele perguntava da vida da pessoa, perguntava quem ele esperava encontrar quando saísse, né, dali. E ele acabava lembrando as pessoas que existia algo além depois daquele sofrimento. Existia algo a mais. Assim como Paulo, quando estava na prisão, quando foi açoitado, né, ele lembrava, não, estou aqui passando por isso, mas é para a glória de Deus, é para alcançar mais almas, é para edificar o corpo de Cristo. Quando Paulo ficou preso em Roma, ele ficou preso, agora eu não me lembro, assim, que eu sou ruim de guardar número, mas eu acho que foi 3 anos, parece, ou 2 anos, 3 anos. Quem for teólogo aí me lembra. Nem precisa ser teólogo, né? Basta ler com mais atenção, mas eu esqueci o tempo direitinho. Mas ele aproveitou para quê, gente? Ele ficou lá chorando, nossa, eu tô servindo a Deus e agora eu tô aqui nessa prisão, nessa masmorra, e as prisões, né, não era bonitinha, não. Eu tô aqui nessas masmorras, preso, ai. Não, o que ele aproveitava fazer? Em primeiro lugar, ele pregava a palavra de Deus para todo mundo. Todo soldado romano passava por ele, ouvia de Jesus. Ouvia a experiência que ele teve com Jesus. Depois, ele começou a escrever cartas para as igrejas. A maioria dos lugares ele já tinha passado, né? Ele já tinha passado, já tinha igreja ali. Então, ele escreveu carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos depois, aos Gálatas, a Filemon. Ele escreveu muito. A maioria da nossa doutrina é baseada no que Paulo escreveu ali no Novo Testamento, né? Já fala Novo Testamento, que o Velho Testamento, Cristo cumpriu toda a lei, graças a Deus, né? A gente não precisa se sacrificar nesse sentido. E ele cumpriu toda a lei e Paulo agora foi escrever ali o Novo Mandamento, né? Depois dos Evangelhos, é claro, né? E os outros escritores também do Novo Testamento, mas Paulo, com certeza, ensinou muito a gente. Através do que ele escreveu, do que o Espírito Santo ordenou que ele escrevesse e conduziu ele a escrever. Então, toda a nossa doutrina, né, a maioria da doutrina está baseada ali. Então, isso nos deixa também com mais essa testemunho de que a gente pode fazer como Paulo, como Jó, como José do Egito, né? Mesmo preso, mesmo ali traído, né, pelos seus irmãos, ele continuou fazendo o que o Senhor ordenava ele fazer, né? José tinha sonhos e Deus revelava muita coisa para ele através dos sonhos e ele cumpriu os propósitos de Deus, mesmo escravo, mesmo sofrendo, mas ele cumpriu os propósitos de Deus. É assim que a gente deve fazer, continuar, mesmo que a gente passe por aflições tamanhas, né? E como eu sou naturopata, eu não poderia deixar de falar também dos aspectos físicos, né, disso tudo. Nosso corpo, ele aguenta muita coisa, né? Como os prisioneiros ali passaram tantos anos ali comendo o mínimo possível, desnutridos, mas ele... a Adriana tá me lembrando, 2 anos em Roma, mas foi preso 7 vezes. Olha só. Obrigado, Dri. Pois é, 7 vezes Paulo foi preso. Foi fácil não, né? E quantas vezes chicoteado e com fome também, com frio, né? Ele fala para Timóteo, né? Traz minha capa, porque o frio vai chegar. E ele já estava um idoso, né? Precisando ali de cuidados. Obrigado, Dri. Então, nós, como
também cuidadores, né, do nosso templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, a gente tem que nutrir esse corpo com alimentação para a nossa mente funcionar bem. Quantas pessoas estão desnutridas, faltando ali vitaminas, nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, e acabam ficando tristes, né, cansadas emocionalmente, porque não está se alimentando bem. Hoje em dia, graças a Deus, a maioria de nós, né, temos condições de comprar tudo que a gente quer para comer, né? Uma fruta, uma verdura, mas muitas vezes a gente escolhe aquilo que é mais fácil. Tá dentro da embalagem, eu vou só abrir aquele pacotinho, vou comer e acabou, né? Mas a gente pode nutrir também nossa mente para ajudar a funcionar melhor, né? O funcionamento aí de tudo, e servir ao Senhor com muito mais disposição. Procure, né? Hoje em dia, gente, a internet tá aí. Eu mesmo tenho um canal no YouTube que é só de receitas saudáveis, Alda Gama, é outro YouTube, mas procura lá que você acha as receitinhas saudáveis. Também tem meu Instagram. E quanta coisa a gente pode aproveitar, né, da natureza. Aliás, tudo que Deus deixou é para a gente consumir e ter a nossa mente mais clara através também de uma boa nutrição, de uma boa hidratação, beber bastante água. Isso tudo. Inclusive, Viktor Frankl, ele fala que tudo que ele conhecia sobre medicina foi meio que, assim, ele teve que reestudar tudo de novo, porque o corpo humano, ele aguenta muita coisa. Mas, é claro, de uma forma que o corpo vai perdendo, né, sua musculatura, vai perdendo gordura, vai se deteriorando. Por isso é importante também aí manter essa nutrição. As mulheres que estão aí entrando já nessa fase da menopausa, cuidado com os hormônios, isso tudo mexe muito com a gente. Então a gente tem que cuidar da nossa emocional, da nossa parte mental e cuidar do nosso corpo, né, como um todo. E a logoterapia, ela fala disso, é a terapia por meio dos sentidos, né? A gente entender, a gente ter um sentido para aquilo ali e ter essa liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. A gente pode escolher a forma que nós reagimos aos problemas, às dificuldades, às doenças, seja lá o que for, né? A gente vai reagir, isso é certeza, a gente vai reagir, mas de que maneira, né? Isso aí a gente pode ir trabalhando desde já, antes que aconteça, tá bom? Pois é, Dri, realmente precisa cuidar, viu, dessa parte aí. E o nosso tempo aqui já está acabando. Aqui no Brasil, que a Dri está em Londres. Aqui no Brasil, faltam 3 minutinhos para as 11. E o programa Espaço Mulher está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham acompanhado e entendido o que eu quis passar aqui. Qualquer dúvida é só me chamar aí, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque pessoas como Viktor Frankl trouxe tantos ensinamentos para a gente, assim bem como toda a Tua palavra, que essa daí é sem dúvida fiel. Com certeza os escritos de Viktor Frankl teve erros, mas a Tua palavra não tem erro. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é que tem todo o sentido da vida. Ela é o manual de instruções para a gente viver uma vida com sentido, uma vida que, apesar das circunstâncias, apesar do que nós passamos de sofrimento, mas nós temos aquele real felicidade, a felicidade em Ti, aquela que ninguém pode tomar, que circunstância nenhuma pode tomar. Nos ajude a entender isso, nos ajude a ser fiéis a Ti, nos ajude, Senhor, a se apegar à Tua palavra cada dia mais nesse mundo tão cruel que nós estamos vivendo, Senhor. Que a Tua palavra tem resposta para tudo. Muito obrigada por todas as pessoas, Senhor, que estiveram acompanhando. Delas um dia abençoado na Tua presença, uma semana em paz e que elas possam realmente encontrar o sentido da vida, quem não encontrou ainda. Muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada por essa rádio que fala do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. O Espaço Mulher volta amanhã.